Vamos ver alguns exercícios então, como que a gente coloca em prática todas essas propriedades, né, e análises de intervalos, desigualdades e tudo mais. Então vamos lá. Então o primeiro exercício aí diz o seguinte: determinar todos os intervalos de números que satisfazem as desigualdades abaixo e representar esses intervalos graficamente. Então vamos lá. O primeiro que a gente tem aí, então eu tenho 3 mais 7x menor que 8x mais 9. Então a ideia que vocês vão fazer aqui é trabalhar como se fosse uma equação mesmo, né? Então passo o que tem x para um lado, o que não tem para o outro e assim por diante, tá? Então vamos lá. Se eu tenho isso aqui, então eu posso então passar esse 3 para o lado de cá, ou seja, subtrair 3 dos dois lados, tá? Não vai mudar, lembra? Se eu somo ou subtraio um elemento, né, dos dois lados de uma desigualdade, mantém essa desigualdade, tá? E eu vou então passar agora o 8 para o lado de cá também, tá? Negativo. Então primeiro, vamos passo a passo, né? Então primeiro o 3 para o lado de cá. Então vai ficar 7x é menor que 8x mais 9 menos 3. Certo? Então 9 menos 3, 6. Agora esse 8x eu vou passar para o lado de cá, né? Então, ou seja, eu vou só subtrair 8x dos dois lados. Então vai ficar 7x menos 8x é menor que 9 menos 3, que é 6. Então ficou só o 6 do outro lado. Muito bem. Agora, 7x menos 8x vai ficar menos x é menor que 6. Ok. Bom, agora, mas eu quero achar o menos x? Não, eu quero achar o x, né? Então, para ficar só o x, eu preciso multiplicar por menos 1 desse lado, né? Então, eu multiplico por menos 1 dos dois lados da desigualdade, né? Mas, como é um número negativo, menos 1, então vai trocar o sinal da desigualdade. Então, vai ficar x é maior que menos 6, ok? Então, que intervalo é esse, né? Então aqui a gente tem o intervalo menos 6 até mais infinito, né? Eu só tenho de menos 6 para frente. Então aqui o intervalo de solução, né, é de menos 6, aberto, né, não tenho igual aqui, até mais infinito. Então é todo mundo que está acima de menos 6. E como que a gente representa isso graficamente, né? Na reta? Então eu tenho aqui o menos 6, tenho aqui o 0. Então é aquela representação que a gente estava fazendo, né? No menos 6 é aberto, então eu desenho uma bolinha aqui sem pintar e destaco todo mundo que está à direita de menos 6. Ok? Então esse aqui é o intervalo, que é a solução dessa minha inequação. Ok? Essa primeira inequação. Muito bem, próxima inequação. Próxima inequação a gente tem aqui 2 ao mesmo tempo, né? Duas partes. Então eu posso também aqui trabalhar com as duas partes ao mesmo tempo, porque olha só, uma só tem x, né? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso eliminar primeiro esse mais 3. Para eliminar o mais 3 eu tenho que fazer o quê? Subtrair 3 dele, né? Para zerar. Então se eu subtrair 3 dessa parcela do meio, eu tenho que subtrair 3 de todas as parcelas, tá? Então eu posso fazer isso em tudo. Então eu vou subtrair 3 em todo mundo aqui. Então vai ficar 7 menos 3 menor que 5x, né? Porque aí o menos 3 vai cancelar aqui com o 3, menor ou igual a 9 menos 3. Então é como se eu tivesse passado mesmo mais 3 para o outro lado, só que para os outros dois lados ao mesmo tempo, tá? Quando eu tenho 3 partes aqui numa inequação, eu trabalho dessa maneira. Ou então eu poderia separar, né? Trabalhar primeiro com essa e depois com essa e no fim juntar, né? Fazer a intersecção das duas soluções. Por que intersecção? Porque tem que valer uma e a outra, né? Então tem que valer as duas ao mesmo tempo. Muito bem. Então aqui ficamos então com 7 menos 3
4. 5x menor ou igual a 9 menos 3, 6. Então quer dizer que o 5x tem que estar entre 4 e 6, né? Incluindo o 6. Tá? Mas eu não quero 5x, eu quero só 5. Eu só quero x, não quero 5x, eu quero só x. Então eu tenho que dividir por 5. Mas se eu divido esse por 5, eu tenho que dividir os dois por 5. Então quer dizer que vai ficar 4 dividido por 5. Bom, o 5 é positivo, então se eu divido uma inequação por um número positivo, ela se mantém. Não vai inverter porque não é número negativo. Então mantém. Então mantém aqui. Menor que x, porque aí o 5 cancelou com o 5, estava multiplicando aqui. E sobrou aqui 6 sobre 5. Ok? Então quer dizer que quem é a solução dessa inequação, né? Dessa inequação aqui? Então é todo mundo que está acima de 4 sobre 5 e menor que 6 sobre 5. Tá? Então é só ir lá na retinha lá. Então a solução. Então a solução quem é? A solução é o intervalo aberto no 4 sobre 5. Opa! E fechado no 6 sobre 5. Ok? E como eu represento esse intervalo, né? Então eu desenho aqui a retinha, vou lá e marco o 4 sobre 5 e marco o 6 sobre 5. No 4 sobre 5, como é aberto, eu desenho ele aberto. No 6 sobre 5, como é fechado, eu desenho a bolinha fechada, né? Pintada inteira e destaco todo mundo entre eles. Então esse que é o nosso intervalo de solução. O terceiro item, então, eu tenho a seguinte inequação. X sobre x mais 7 menor do que 5, com x diferente de menos 7. Por que x diferente de menos 7? Porque se o x for menos 7 mais 7 dá 0. Né? Então eu teria 0 no denominador. Então, o primeiro mandamento da matemática, nunca dividireis por 0. Então, não pode por esse 0 no denominador. Muito bem. Bom, então como que eu faço agora aqui? Bom, eu preciso então tirar esse x mais 7 que está dividindo aqui. Então, a ideia é passar multiplicando. Né? Mas para multiplicar uma inequação por um valor, eu preciso primeiro saber se esse valor é positivo ou é negativo. Porque se for positivo, então vai manter o sinal da desigualdade. E se for negativo, vai inverter o sinal. Então temos dois casos a considerar aqui. Então, o primeiro caso. Então, o primeiro caso eu vou considerar quando o x mais 7 for maior que 0. Né? A gente sabe que o x mais 7, ó, como o x é diferente de menos 7, isso aqui significa que o x mais 7 é diferente de 0. Né? Então, como ele é diferente de 0, ou ele é positivo ou ele é negativo. Então, no primeiro caso, vamos considerar que ele é positivo. Se ele é positivo, eu vou multiplicar, então, dos dois lados por ele. Que é a mesma coisa que falar que eu vou pegar o x mais 7 e passar multiplicando dos dois lados. Como ele é positivo, ele vai manter a desigualdade. Então, nesse caso, eu vou ficar, então, com x menor que 5 vezes x mais 7. Né? Então, passei o x mais 7 multiplicando. Bom, aqui então o que a gente vai obter? Agora eu vou proceder que nem no primeiro item aqui. Então vai ficar x é menor. Então eu aplico aqui a distributiva, vai ficar 5x mais 5 vezes 7, 35. Tá? Muito bem. Bom, agora eu quero isolar o x. Então eu vou passar esse 5x subtraindo aqui do outro lado. Não vai ter problema na desigualdade, porque se passar subtraindo significa subtrair dos dois lados e isso não inverte o sinal da desigualdade. Então vai ficar x menos 5x menor que 35. X menos 5x vai ficar menos 4x menor que 35. Bom, mas eu não quero o menos 4x, eu quero só x. Então, o que eu faço? Eu divido dos dois lados, né, por menos 4x.
por menos 4, né? Mas o menos 4 é negativo, então para dividir dos dois lados por um número negativo, vai inverter o sinal da desigualdade. Então desse lado vai ficar só x, vai inverter a desigualdade e vai ficar o 35 sobre menos 4, né? Então é menos 35 sobre 4. Okay? Então esse primeiro caso, para a solução dessa equação nessa primeira situação, todo mundo que está acima de menos 35 sobre 4. Tá? E no segundo caso, então? No segundo caso, né? Então aqui, nessa parte, a solução, então, seria essa situação. No segundo caso, é quando esse termo x mais 7 é negativo. Então, x mais 7 é negativo. O que vai acontecer nessa situação? Quando eu passo, então, o x mais 7 multiplicando aqui, ele vai inverter a desigualdade. Então, vai ficar x é maior que 5 vezes x mais 7. Ok? Então, aí como fica? Vou aplicar a distributiva, x é maior que 5x mais 35. Isolo de novo o 5x, ou seja, o x, né? Então vou passar o 5x subtraindo do outro lado, então x menos 5x é maior que 35. X menos 5x é menos 4x é maior que 35. Passo o menos 4 dividindo, como é negativo, vai inverter o sinal da desigualdade. Então, x é menor que 35 sobre menos 4. Ué, mas e aí então? Agora, então, em um eu cheguei que o x é maior que menos 35 sobre 4 e no outro x é menor que 35 sobre 4. Bom, mas a gente precisa analisar qual que é a situação que a gente está, né? Nessa primeira, a gente está na situação x mais 7 maior do que zero. Então, se o x mais 7 é maior do que zero, né, o que significa? Significa que o x ele é maior, passo o 7 subtraindo, que menos 7. Né? Então, olha só, eu tenho então essas duas condições. E aqui? Se o x mais 7 é menor que zero, então quer dizer que o x ele é menor que menos 7. Tá? Então tem essas duas condições, né? Lembrando, estou nessa condição. Então, além de a gente analisar essa condição para poder passar multiplicando, a gente não pode esquecer que o x tem que ser menor que 7 aqui, e menor que menos 7 aqui e maior que menos 7 aqui. Tá? Estamos nessa situação aqui. Bom, então, o que eu faço agora? Bom, eu analiso quanto que é 35 sobre 4. Bom, vamos pensar aí, 35 dividido por 4, né? Se eu divido por 2, vai dar 30 dá 15, né? 5 dá 2,5, então vai dar 17,5 dividido por 2, né? E dividindo por 2 de novo, vai dar quanto? 35 sobre 4 vai ficar com 8,75, né? Então 8,75, olha só, então temos aqui. Esse aqui é 8,75, exatamente, tá? Mas deixa na forma de fração que é melhor, tá? Então aqui é menos 8,75. E aqui também. Menos 8,75. No entanto, a gente tem a seguinte situação. Ó, então eu estou olhando aqui, ó, se eu pegar aqui, né? Pega e desenha retinho aqui. Então eu tenho lá o menos 7 e eu tenho lá o outro que está lá em menos 8,75, que é menos 35 sobre 4. Tá? Ele está à esquerda, né, do menos 7, porque ele é um número que é menor do que menos 7. O menos 8,75 é menor que menos 7. Né? Muito bem. Então eu tenho esses dois elementos. Esse primeiro aqui me diz que o x tem que ser maior que ele. Né? Então o x tem que estar daqui para lá. E o segundo me diz que o x está daqui para lá. Né?
Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer a intersecção das duas coisas. Então tem que valer as duas coisas. Ó, tem um e, tem que valer isso e isso. É igual se eu falasse, o x tem que ser maior que 2 e maior que 3. Bom, se o cara tem que ser maior que 2 e maior que 3, ele não pode estar entre 2 e 3. Porque se eu pego, por exemplo, 2,5, ele vai ser maior que 2, então satisfaz a primeira, mas ele não vai ser maior que 3. Então ele não vai satisfazer a segunda. Quando a gente fala satisfaz isso e satisfaz isso, tem que satisfazer as duas ao mesmo tempo. Então eu preciso olhar a intersecção. Olhar a intersecção significa ver onde satisfaz os dois ao mesmo tempo, né? Então se eu pegar elementos que estão, aqui, eles vão ser elementos que são menores que menos 35 sobre 4. Então não vai satisfazer nem essa e nem essa. Se eu pegar entre os dois aqui, então ele vai satisfazer, vai ser elementos que vão ser maior que menos 35 sobre 4, então vai satisfazer essa, só que vai ser menor que menos 7, então não vai satisfazer essa, então também não está aqui. Os elementos que vão satisfazer as duas são os elementos que estão aqui, que vão ser maior que menos 7 e maior que menos 35 sobre 4. Então eu não preciso das duas. Se o número for maior que menos 7, ele já vai ser maior que menos 35 sobre 4. Então eu não preciso dessa aqui, eu só preciso dessa, tá? Então só essa aqui que a gente vai levar para o final, tá? E aqui? Aqui eu tenho essa condição e essa condição, né? Então também temos os mesmos pontos aí para a gente observar. Temos aí então menos 35 sobre 4 e o menos 7. E aí? Bom, ele tem que ser, o x tem que ser menor que menos 85 sobre 7, ou seja, tem que estar à esquerda, né? Então tem que estar à esquerda desse cara. E tem que ser menor que menos 7, então tem que estar à esquerda de menos 7. Então olha só, para 1, quando a gente faz intersecção, eu posso fazer aquele desenho aqui, ó, esses desenhos, e juntar onde tem nos dois. Então olha só, em 1, no primeiro é quando o x é menor que menos 35 sobre 4, ou seja, todo mundo que está aqui é no primeiro. E na segunda é x menor que menos 7, então é todo mundo que está daqui para baixo. Então onde que eu risquei nos dois ao mesmo tempo? Aí você só junta aqui no final. Eu risquei aqui e aqui nos dois. Aqui eu só risquei nesse, não risquei aqui. Então é todo mundo que é menor que menos 35 sobre 4. Então aqui eu só vou usar esta aqui. Não vou precisar dessa. Ok? Então essa aqui é a ideia, né, de trabalhar em cada um dos casos. E aí a gente tem então duas condições. Analisa essas duas condições, né? Qual que preserva, né? Tem que satisfazer uma e outra, né? Só que se satisfaz uma delas, já satisfaz a outra. Eu vejo qual das duas que tem essa propriedade. Se satisfaz, por exemplo, aqui, se o x é maior que menos 7, em particular ele é maior que menos 35 sobre 4. E aqui, se o x é menor que menos 35 sobre 4, em particular ele é menor que menos 7. Beleza? Muito bem. Então juntamos essas duas, né? Então eu tenho que satisfazer este e este, né? Então a solução final é a união dessas duas, né? Então tem que satisfazer esse aqui ou esse aqui, tá? Aqui são e, né? Tem que satisfazer este e este e este. Agora esses dois aqui, quando você junta, não precisa satisfazer um e o outro. Basta satisfazer um ou o outro. Porque se satisfaz este, então vai satisfazer essa situação, então vai satisfazer essa equação. E se satisfaz esse, então vai satisfazer este, que vai satisfazer este, então satisfaz esta equação. Ok? Então, a solução final então, é este e este, né? Então, como que eu denoto isso? Então, é todo mundo que é menor que menos 35 sobre 4, né? Então, vai vir lá de menos infinito até menos 35 sobre 4. E não inclui ele porque não tem igualzinho aqui, então é aberto. União, né? Porque eu vou juntar, né? Então, esse é o símbolo que denota a união, quando eu estou juntando com este aqui. E esse aí vai ser o quê?
Esse aqui é todo mundo que é maior que menos 7. Então ele vai começar lá no menos 7, sem incluir o menos 7 porque não tem o igual, e vai ir até mais infinito. Ok? Então todo mundo que satisfaz esta, né, que está aqui ou está aqui, vai satisfazer este problema. Né? Então como que eu represento? Eu vou lá e marco o 35, o menos 35 sobre 4, né, que é 8,75, e marco o menos 7. Então, como que eu represento? Então ele vem aqui do menos infinito até o 35, o menos 35 sobre 4, aberto, então eu vou desenhar a bolinha aberta aqui. Aqui no menos 7 é aberto e todo mundo acima dele. Tá? Então esse que é o nosso intervalo. Ok? No item 4. No item 4, então, eu tenho agora um produto de duas coisas, né? Então eu tenho dois termos sendo multiplicados e eu quero saber quando que isso é maior que zero, ou seja, quando que isso é positivo. Bom, então o produto de duas coisas vai ser positivo se o sinal das duas for o mesmo, né? Porque o que a gente sabe, né? Positivo com positivo dá positivo. E negativo com negativo dá positivo também, menos com menos mais, ok? Então temos duas situações a considerar aqui também, né? Dois casos aqui. A gente tem, então, o primeiro caso, né? Vamos lá. Primeiro caso, quando ambos forem positivos. Então, x mais 5 tem que ser maior que zero e x menos 3 maior que zero. Então tem que satisfazer as duas ao mesmo tempo, é aquela ideia de intersecção. Tá? Bom, quero isolar então o x. O que eu faço? Esse 5 aqui passa para o outro lado subtraindo. Então vai ficar x maior que menos 5. E a outra, eu tenho menos 3, vou passar para o outro lado, 3 positivo. Então x é maior que 3. Tá? Então, x tem que ser maior que menos 5 e maior que 3. Então, eu tenho que fazer a intersecção dessas duas coisas. Né? Então, se eu desenho aqui, né? Aqui eu tenho menos 5 e aqui eu tenho 3. Na primeira, eu tenho que o x tem que ser maior que menos 5. Então, é daqui. Na segunda, o x tem que ser maior que 3. Então é daqui. Onde que eu destaquei os dois? Nesse pedaço. Então esse que é o pedaço que vai ficar. Ou seja, o x tem que ser maior que 3. Tá? Então a primeira solução, x maior que 3. Essa é a primeira. Segundo caso. Tá? O segundo caso, a gente tem então que analisar quando ambos forem negativos, segundo caso. Então, eu preciso que o x mais 5 seja negativo e o x menos 3 seja negativo. Quando que isso acontece? Então, mais 5 eu vou passar para o outro lado, menos 5. Então, vai ficar x menor que menos 5 e eu pego o menos 3 e passo para o outro lado. Então, x menor que 3. Então, tem essas duas situações agora para considerar. Vamos fazer aqui só para ter mais espaço. Então eu estou lá com duas situações, né? Uma, duas e a intersecção, porque é E. Sempre que eu falo em E, é intersecção. Tá? Então eu tenho o menos 5 e o 3. Então aqui o menos 5 e o 3. No primeiro, o x tem que ser menor que menos 5. Então, menor que menos 5 é aqui. No segundo, o x tem que ser menor que 3. Menor que 3 é aqui. Onde que eu destaquei os dois ao mesmo tempo? Aqui e aqui. Então, a intersecção é essa aqui. Ou seja, x menor que menos 5. Tá? Então, aqui implica que o x é menor que menos 5. Porque se ele é menor que menos 5, ele já vai ser menor que menos 3 em particular. Tá? É isso que acontece. Muito bem.
Agora, como eu tenho essa situação ou essa situação, uma ocorre ou a outra ocorre, então agora eu tenho a união. Então a união dessa com essa. Então quem é a solução final? É a união desses dois intervalos. Então a solução... Então o primeiro intervalo, né? O primeiro intervalo é x acima de 3. Bom, então vamos pegar primeiro os menores, né? Que é esse segundo intervalo aqui, ó. X menor que menos 5. Então ele vem lá de menos infinito e chega no menos 5. Aberto, porque não tem igualzinho aqui. Unido com esse outro intervalo aqui, que é todo mundo que está maior que 3. Então ele começa lá no 3, aberto no 3 porque não tem igualzinho, e vai até mais infinito. Ok? E como que eu represento esse intervalo então? Então eu desenho aqui a reta, marco os pontos menos 5 e 3, tá? Então uma parte é de menos infinito até 5, como é aberto, desenho a bolinha aberta, né, sem pintar. E o 3 aqui é aberto, então desenho a bolinha sem achurar e vai até mais infinito, ok? Então, este que é o nosso intervalo de solução dessa equação aqui. Então, essa equação só é satisfeita quando o sinal deste e deste forem iguais. Então, ambos forem positivos ou ambos forem negativos, né? Então, o ou, quando eu falo ou, é união. Quando eu falo e, é intersecção. E aí eu faço intersecção de intervalos exatamente estudando este diagrama desta maneira aí.